Os rios são um dos recursos naturais mais importantes do nosso planeta. Eles abrigam diversas espécies aquáticas, geram eletricidade, permitem o trânsito de pessoas entre os lugares e também são fonte de renda para muitas famílias em todo o mundo. Além de tudo isso, os rios também proporcionam um cenário perfeito para atividades divertidas como natação, canoagem, caiaque, entre outras. No entanto, por mais bonitos e benéficos que sejam, os rios também podem ser bastante perigosos para os seres humanos. Existem vários fatos que tornam um rio perigoso. Então bora lá conhecer. Top 10 rios mais perigosos do mundo. 1. Rio Amazonas. Você deve saber que este rio está localizado na América do Sul e o rio Amazonas percorre territórios do Peru, Brasil, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana e Venezuela. No Brasil o rio se estende por 3.843.402 de quilômetros quadrados e banha os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e Mato Grosso. É o maior rio do mundo, que flui por florestas densas. O rio Amazonas é de longe considerado o mais perigoso devido à sua combinação de floresta e rio. O rio é composto por animais que ainda não foram descobertos. E os que estão presentes são tão letais e perigosos que podem matá-lo em questão de segundos. Além disso, abaixo do rio encontra-se o exemplo teórico comprovado de enormes sucuris e piranhas mortais. 2. Rio Congo. O rio Congo também é reconhecido como o coração das trevas, que fica na África. Além disso, o rio ocupa o segundo lugar por sua extensão na África após o rio Nilo. Agora, imagine um trecho emaranhado de 3.000 milhas de água do rio ao longo das margens cheias de vegetação. Não considere apenas a letalidade dos animais de lá, mas o próprio rio é tão confuso que pode agir como um labirinto. Considere-o um portal para o inferno, pois sair dele parece impossível. 3. Rio Tinto, Espanha. Este rio de cor vermelha sangrenta que flui na Espanha não é atraente de se ver. Este rio flui através de minas de ouro, prata e cobre, portanto, a quantidade de metal nele é alta. A água não flui no Rio Tinto, é um tipo de ácido e também com uma quantidade de 1,8 pH, isso faz com que não exista muitas formas de vida por lá. Agora você vai dizer, alguém pode gostar deste rio. Por que não existe apenas um tipo de organismo no Rio Tinto, que são as bactérias e as criaturas que você sempre encontrará em suas margens? Rio Yangtze. O rio Yangtze é considerado perigoso devido aos resíduos industriais que são transportados diariamente para o rio. Considerado o rio mais famoso da China e o terceiro rio mais longo do mundo. No entanto, o rio não foi muito cuidado para proteger dos resíduos industriais, o que provocou uma mudança completa na cor do rio. Devido a tais circunstâncias, uma enorme perda foi encontrada para o habitat que reside no rio Yangtze. Rio Nilo. Quem nunca ouviu falar do rio Nilo? Este rio insanamente popular foi mencionado na Bíblia e foi crucial para os antigos egípcios, pois eles só podiam cultivar suas colheitas em lugares onde o rio Nilo havia inundado, e isto é, este rio era a única coisa que tornava a terra egípcia fértil naquela época. No entanto, o Nilo também é conhecido por ser um rio muito perigoso. Não só é tão poluído que pode ser prejudicial à nossa saúde, mas este rio também está cheio de predadores cruéis e outros animais. Um dos animais mais famosos deste rio é o crocodilo do Nilo. Com quase 6 metros de comprimento e aproximadamente 800 quilos, esse crocodilo feroz costuma se alimentar de peixes, mas isso não significa que não signifique perigo para os humanos. Estima-se que os crocodilos do Nilo sejam responsáveis por centenas de mortes humanas todos os anos. As cobras venenosas também representam uma ameaça para os humanos que visitam o Nilo, mas são os mosquitos que precisamos cuidar. Esses pequenos monstros transmitem doenças potencialmente mortais, sem mencionar que também são muito irritantes. Cais do rio.
O cais do rio é um rio fantástico para passear pelas margens e pode ser tomado como um dos melhores lugares para passeios e piqueniques. Mas, tendo isso em mente, nunca se arrisque a pular na água, pois eles são mais mortais do que parecem. Localizado em Yorkshire, na Inglaterra, o rio sob a corrente de água é grande o suficiente para puxar qualquer um pelas rochas desleixadas. As correntes de água são tão poderosas que podem levá-lo repentinamente até a morte. Rio Paraná. O Rio Paraná na América do Sul é o segundo maior rio da América do Sul, atrás do Rio Amazonas. Este belo rio é muito importante no continente, pois é fonte de energia elétrica, renda, alimentos e água para os milhões de sul-americanos que dependem do Rio Paraná. O Rio Paraná faz parte da nossa lista de rios perigosos do mundo devido às constantes inundações, que representam uma ameaça para todas as famílias que vivem em sua bacia. Além disso, outra consequência que vem com as inundações é a erosão. A erosão pode acontecer gradualmente, mas também pode acontecer durante a noite e é por isso que os visitantes devem ficar atentos sempre que estiverem perto de uma margem de rio, para que não ocorra um deslizamento de terra enquanto caminham perto do rio. Outro perigo do Rio Paraná é que muitas famílias locais bebem sua água e a usam para cozinhar, e é amplamente conhecido que o Rio Paraná é altamente poluído. 8. Rio Mississippi. O rio Mississippi é um dos rios mais letais do mundo, que pode dar à beira de uma estrada para o inferno. Localizado nos Estados Unidos, o rio é conhecido por sua contribuição para adquirir a segunda maior drenagem do país. Agora, imagine você pulando em um lixo inteiro de drenagem e acima do qual tem uma forte corrente submarina. Tente não fazer isso. Além do risco de poluição da água, a corrente submarina pode atrair até os melhores nadadores. No entanto, todos os anos há um monte deles que ainda se arriscam a atravessar o rio, que finalmente são resgatados pela equipe de resgate. 9. Rio Citarum, Indonésia. Na Indonésia Java Deep, se você chamar o rio Citarum de o rio mais poluído e sujo do mundo, não haverá nada errado. Se você olhar de longe, não sentirá que um rio desce nessa enorme pilha de lixo. A água do rio Citarum é muito suja e cheia de bactérias. O surpreendente é que mesmo depois de ver as condições desse rio, as pessoas que moram perto dele podem ser vistas tomando banho nele e a água é usada para fins domésticos. O governo da Indonésia iniciou recentemente uma campanha para limpá-lo, mas seus bons resultados não são visíveis. 10. Rio Azul, Canadá. No Canadá, este rio também é conhecido como Nilo, mas quando se trata do Rio Nilo. Então, o rio mais longo do mundo vem à nossa mente, mas saber sobre esse rio vai explodir seus sentidos. Ao ver o fluxo deste rio, você também deve sentir vontade de dar um mergulho, mas controle um pouco sua mente porque a criatura mais perigosa do mundo fez sua casa neste rio. Cobras muito venenosas, aranhas, sapos e grandes crocodilos vivem no Rio Azul, assim como em algum lugar deste rio, o fluxo é tão rápido que até o maior nadador será forçado a se ajoelhar na frente dele. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal. Comentem e deixe o seu like. Até mais.